Bom dia, graça e paz de Jesus, o Senhor. É bom estarmos juntos aqui nessa manhã para compartilhar o nosso devocional. Tô vendo já o Amaury por aí. Buenos dias, Amaury. Que bom ter você aqui, glória a Deus. Graças a Deus. Nós vamos, nesse domingo, que marca o início daquilo que nós conhecemos como Semana Santa. Nós vamos compartilhar um texto do Evangelho de Jesus em Mateus, para que a gente possa continuar nesse esforço de significar a vida da ressurreição, né? Especialmente hoje, que é conhecido como Domingo de Ramos, essa inauguração da Semana Santa, né? Nesse momento de abertura da Semana Santa, esse domingo é conhecido como Domingo de Ramos. E é a partir do que aconteceu nesse domingo, naquele período histórico em que Jesus estava para ser crucificado, é que nós vamos compartilhar a palavra e vamos significar a vida da ressurreição. Então, se você tiver Bíblia por aí, nós estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 1. Entendendo a partir desse evento, desse episódio chamado Domingo de Ramos, o que significa a vida da ressurreição. Porque esse é o esforço da quaresma, esse é o esforço da quarentena, né? É a gente poder compreender de fato o sentido do que é seguir a Cristo a partir do exemplo de Jesus. Às vezes as pessoas acabam se tornando devotas de Jesus e não compreendem o Cristo que Jesus veio revelar. E ser devoto de Jesus é muitas vezes tornar-se idólatra. Em que sentido? No sentido de que eu vou buscar a Jesus para que ele assuma a minha responsabilidade. E não vou buscar a Jesus, o exemplo dele, para que eu possa ser como ele. Porque se eu for buscar a Jesus para assumir a minha responsabilidade, eu sou um idólatra. Mas se eu for buscar a Jesus para ser como ele, então eu vou assumir a minha responsabilidade, não vou transferi-la para Deus, não vou fazer do mundo espiritual uma espécie de fuga da realidade. E em sendo como Jesus, eu também revelarei o Cristo. É isso que o Paulo diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Então todo o objetivo de buscar Jesus como caminho para chegar a Deus não é transferir para Jesus a minha responsabilidade humana, aquilo que me cabe, que inclusive é revelar o Cristo. Mas é assumindo essa responsabilidade, é de fato me colocando como Jesus na história, tomando a minha cruz e seguindo, poder manifestar ao mundo aquilo que é esperança. Então a esperança é Cristo, sendo entregue, sendo compartilhado, sendo repartido com quem está ao meu redor, para que haja de fato salvação, para que haja de fato transformação. Foi só porque Jesus assumiu a responsabilidade de compartilhar o Cristo, e por isso ele foi até a cruz, que nós hoje podemos encontrar salvação. Pelo nome de Jesus, nós podemos encontrar salvação. Pelo sacrifício de Jesus, nós podemos encontrar salvação. Então Jesus não veio para transferir responsabilidade, pelo contrário, ele veio para assumir responsabilidade. Uma das principais características de quem transfere responsabilidade é achar culpados. Jesus não veio para achar culpados. Jesus veio para perdoar todo mundo das suas culpas. Como? Assumindo a responsabilidade pelo pecado humano. Então, nós precisamos entender que nós vamos a Jesus não para transferir para ele as nossas responsabilidades como quem já discerniu o Evangelho, a vida da ressurreição. Nós vamos até Jesus sem problema, inclusive, de entregar a nossa vida por completo, de morrer por essa causa, porque nós sabemos que, indo até Jesus, nós seremos como ele, nós não transferiremos a nossa responsabilidade para ele, nós não vamos transferir a nossa responsabilidade para Jesus, como que se nós quiséssemos agora que Jesus resolvesse os nossos B.O.s. Mas nós vamos ser como Jesus,
ao ponto de, através daquilo que nós fazemos, revelar o Cristo. Através da responsabilidade que nós assumimos, revelar quem Cristo é. Cristo é a esperança da glória. A glória de Deus quer se manifestar na nossa vida à medida que nós assumimos a responsabilidade, encaramos os nossos B.O.s, e Cristo será a revelação da glória de Deus através de nós, para aqueles que acessam a salvação por meio daquilo que nós revelamos. Nós revelamos Cristo. Cristo por meio de Jesus. Cristo sendo iguais a Jesus. Cristo sendo a imagem e semelhança do Filho de Deus, sendo como Jesus foi. Então esse é o objetivo de nós irmos a Cristo. Se nós não vamos a Cristo com essa mentalidade discernida, nós podemos ser um idólatra de Jesus. E aí a nossa idolatria não vai se diferir, apesar de ser a respeito de Jesus, ela não vai se diferir de nenhuma outra idolatria, por nenhuma outra coisa ou pessoa. Porque de fato nós não entendemos o sentido do Evangelho. O sentido do Evangelho não é nos tornar idólatras de alguma coisa ou de alguém, mas é nos libertar para sermos verdadeiramente Cristo, para que Cristo em nós seja entregue através de nós aos outros, assim como ele foi através de Jesus para todo mundo, seja repartido. Por isso o corpo de Jesus precisava ser partido, porque em sendo partido ele podia ser compartilhado. E em sendo compartilhado agora já não era mais o Jesus como nós o conhecíamos, agora era uma parte de Jesus sobre todos aqueles que aceitassem o seu sacrifício na cruz. Logo nos tornaríamos o corpo de Cristo. Então é esse Jesus partido que se torna o corpo de Cristo na terra, repartido com todos o corpo de Cristo na terra. Para que como corpo de Cristo nós pudéssemos representar a Jesus, não transferir a nossa responsabilidade para Ele, como quem é idólatra de Jesus, tentando que Jesus resolva os nossos problemas, quando somos nós chamados para revelar o Cristo, por termos recebido parte de Jesus, por termos recebido o seu corpo compartilhado na cruz do Calvário. Amém? Então que a gente comece essa manhã entendendo a nossa responsabilidade em ser Jesus, e não em transferir para Jesus os nossos B.O.s, como quem é idólatra de Jesus e não está tentando revelar o Cristo, e não está buscando fazer com que Cristo em nós seja de fato a esperança da glória. E nesse sentido, então, nós tomamos a nossa cruz para seguir a Jesus. Nós não tomamos a nossa cruz para fazer o que Jesus fez, como quem assume o lugar de Jesus, até porque nós não precisamos fazer isso. O sacrifício de Jesus já foi suficiente na história. Mas também nós não empurramos para Jesus a nossa cruz, como quem pede para Jesus assumir a nossa responsabilidade. Nós assumimos o compromisso de ser iguais a Jesus, por isso tomamos a nossa cruz e o seguimos. Para que assim como em Jesus Cristo foi revelado, Cristo em nós seja a esperança da glória, a partir da revelação que nós estamos gerando para o mundo, seja de fato a revelação da glória de Deus. Uma glória que não se desvanece, uma glória que não acaba, uma glória que não precisa de um véu como era com Moisés, que apesar de ele subir um monte e ver Deus face a face, era apenas uma experiência com poder. Quando ele descia, com medo que a glória de Deus não fosse mais vista sobre o seu rosto, ele punha o véu. Essa era uma glória desvanecente, era uma glória do poder. Mas nós não temos acesso à glória do poder, nós temos acesso à glória da virtude. Poder não para operar como Jesus, mas para ser como Jesus. E ainda que a gente não opere como Jesus, ressuscitando mortos, curando enfermos e fazendo tudo isso que é possível fazer debaixo do poder de Deus, nós sabemos que nós podemos ser iguais a Jesus. Como? Assumindo a nossa responsabilidade e nos entregando na cruz. Para que Cristo seja conhecido em nós. Para que assim como Jesus tomando a nossa cruz, a gente seja conhecido como aqueles que trazem a esperança da glória de Deus. E a esperança da glória de Deus não é se manifestar como Jesus se manifestou, curando, ressuscitando e tudo mais. A esperança da glória de Deus é gente que consiga compartilhar o Cristo assim como Jesus conseguiu compartilhar, inclusive indo para a cruz. Então esse é o sentido da vida da ressurreição, compartilhar o Cristo. É por isso que nós estamos aqui nesse esforço da quarentena, refletindo, meditando e alinhando a nossa vida com os princípios da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Por isso a gente está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, e nós vamos ler a partir do verso 1. O que significa essa vida da ressurreição? Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do verso 1, o texto diz assim. De Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 1, o texto diz assim. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betefage, ao Monte das Oliveiras, e viu então Jesus os 2 discípulos
dizendo: e viu Jesus então os 2 discípulos, disse-lhes: ide à aldeia que está de frente de vós, ou em frente a vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho, e com ela desprendei-a e trazei-mo. E se alguém lhes disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa dele, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosanas ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosanas nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém? Glória a Deus. Jesus está se preparando para os seus últimos momentos. Jesus está disposto a cumprir a palavra da profecia. E é isso. A palavra da profecia não veio para confortar Jesus. A palavra da profecia veio para conduzir Jesus a todo o propósito de Deus. Porque às vezes, aquilo que Deus tem para falar não necessariamente vai nos confortar, mas vai sempre nos fazer cumprir. Cumprir a sua palavra, cumprir a direção, conduzir aqueles que estão debaixo da sua orientação, para que no meio do seu maior enfrentamento não exista dúvidas, não exista indisposição, mas haja de fato toda a convicção necessária para que a gente possa viver na íntegra, na integralidade, integralmente a palavra de Deus a nosso respeito. Às vezes, meus irmãos, cumprir a palavra de Deus não é fácil. A gente tem uma falsa expectativa, uma falsa sensação de que se nós acessarmos a palavra de Deus, ela vai ter uma solução que nos faça fugir dos enfrentamentos que nós somos convidados na vida. Mas a verdade é que a palavra de Deus não é uma fuga da realidade. É a motivação correta para que a gente assuma toda a nossa responsabilidade. E era a responsabilidade de Jesus compartilhar o Cristo. Então as pessoas pensaram que Jesus tinha vindo como um consolo para quem havia perdido seus entes queridos para a morte, ou um consolo para quem estava doente, sofrendo de alguma enfermidade que ninguém podia curar, ou um consolo para a gente que estava aprisionada por espíritos malignos, ou um consolo para a gente que não conseguia cumprir a lei, então vinha em Jesus uma alternativa de pensamento a respeito da lei dos profetas, a respeito da religiosidade dos seus dias. E, na verdade, apesar de Jesus ter manifestado curas, apesar de Jesus ter manifestado libertações, apesar de Jesus ter ressignificado toda a lei, cumprido e ressignificado toda a lei, apesar de Jesus ter libertado pessoas, até ressuscitado mortos, não foi para isso que Jesus veio. Não foi para isso que Jesus havia se manifestado. É uma consequência de ter Cristo encarnado. É uma consequência de ter Cristo presente, cura, libertação, transformação, ressurreição. Mas esse não é o objetivo de Cristo. O maior objetivo de Jesus era nos conceder acesso a Deus por meio da comunhão com o Espírito. Era nos unir com Ele mesmo, nos unir com Cristo. A relação perfeita, harmônica, completa da Trindade. Para que nós pudéssemos participar da vontade de Deus através do seu eterno conselho, do conselho da sua soberana vontade.
Então, ainda que alguém fosse curado, se não acessasse o conselho de Deus, por meio da união a Cristo, para que pudesse conhecer a Trindade eterna, perfeita, harmônica, santa de Deus, era preferível continuar enfermo do que acessar a cura e não ter a salvação. Então, ainda que alguém fosse ressurreto dos mortos, se não conseguisse acessar o eterno, soberano conselho de Deus, unido a Cristo, na harmonia perfeita da Trindade, por meio do sacrifício de Jesus, era melhor ter ficado na morte do que ter ressuscitado e não ter contato, e não ter conhecimento, e não ter acesso a Cristo por meio de Jesus. Ainda que alguém estivesse cativo, possuído por demônios, aprisionado, se não tivesse a oportunidade de acessar o eterno, soberano conselho de Deus, através de Jesus, para conhecer a harmonia perfeita da Trindade, a relação perfeita da Trindade, era melhor ter continuado possesso de demônios, porque pelo menos estava na ignorância, e no tempo da ignorância há perdão. Tudo que Jesus fez foi para entregar o Cristo, e o Cristo nos une a Ele mesmo, para que a gente conheça o eterno, o soberano conselho de Deus. E unidos ao conselho de Deus, a gente viva a comunhão perfeita da Trindade. Então não é que Deus vai dar conselhos para a gente vencer na vida. Deus não tem conselhos nesse sentido de plural, como quem está dando palpite para ver se você acerta. Deus tem um eterno e soberano conselho. Aquele estabelecido na Trindade, que está revelado desde o princípio. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Esse é o conselho soberano de Deus desde a eternidade. É isso que a Trindade decidiu. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Foi isso que Deus decidiu desde o princípio, e é isso que Deus está fazendo. Deus está formando um homem. Deus está formando uma mulher. Deus está formando uma pessoa. A sua imagem conforme a sua semelhança. E por que a gente tem que ir a Jesus para nos unir a Cristo? Para que de fato a gente possa ser, a cada dia, transformado de glória em glória, para que essa revelação de quem nós somos criados para ser, segundo o conselho da sua eterna vontade, fique cada vez mais nítido, fique cada vez mais expressivo, para que todos saibam quem Deus é. Deus é aquele que nos une a Cristo por meio do sacrifício de Jesus, para que nós sejamos a materialização, a tradução, a expressão completa do conselho de Deus, daquilo que é a eternidade, daquilo que a Trindade decidiu desde a eternidade, fazer pessoas segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Para que a gente possa participar da natureza da eternidade. Não para que a gente possa acessar Jesus para resolver problemas, mas que a gente possa olhar para nós mesmos e dizer, nós temos uma natureza eterna. Nós não fomos gerados para esse mundo, nós estamos nesse mundo para revelar quem é a Trindade, e a Trindade é aquela que no conselho eterno escolheu me fazer parte, me escolheu para fazer parte da sua soberana vontade. E na soberana vontade de Deus, eu sou a revelação de quem Deus é, porque eu sou a imagem conforme a semelhança. E é por isso que eu posso encarar o que eu tiver que encarar. E é por isso que eu não preciso transferir para Jesus a minha responsabilidade de manifestar o Cristo, porque agora eu estou no conselho da eternidade, porque agora eu estou dirigido pela decisão da Trindade em me fazer quem de fato eu fui gerado para ser, e eu fui gerado para ser a imagem e semelhança de Deus. E como a imagem e semelhança de Deus, eu não preciso ser escravo do medo, eu não preciso ser escravo daquilo que me acomete, daquilo que vem contra mim, porque como filho de Deus, eu tenho autoridade para enfrentar todos os processos, sabendo quem eu sou, sabendo quem eu fui chamado para ser. Então eu enfrento a morte sabendo quem eu sou, sabendo que eu sou aquele que fui gerado para a eternidade. A morte não tem mais domínio sobre mim, ela não me amedronta mais, ela não me causa pânico. Por quê? Porque eu sei que eu fui chamado para ser eterno. As enfermidades já não me aprisionam mais, a ponto de eu não conseguir encará-las como alguém que está debaixo do conselho da vontade de Deus, que foi criado para ser igual ao Senhor.
Porque agora eu sei que eu tenho autoridade sobre qualquer enfermidade, porque eu estou debaixo do conselho da soberana vontade de Deus, da eterna vontade de Deus. E a eterna vontade de Deus é me formar igual foi Cristo formado em Jesus, para que eu expresse quem a Trindade é, a escolha que a Trindade fez. Então eu encaro essa enfermidade como quem sabe que tem autoridade sobre toda enfermidade. Então eu encaro esse problema financeiro como quem sabe que tem autoridade para resolver todo o problema financeiro debaixo da consciência de que eu sou a imagem conforme a semelhança da Trindade que me elegeu no seu eterno conselho antes da fundação do mundo. Eu não fico transferindo as coisas para Jesus como que se eu não fosse a revelação de quem Deus é. Porque eu estou sustentado no conselho da soberana vontade de Deus. Eu estou amparado por aquilo que a eternidade resolveu fazer desde o princípio, quando no conselho da Trindade disse: façamos nós o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Era por isso que Jesus estava disposto a entrar em Jerusalém, sabendo que esse seria o seu último momento, a sua última entrada, naquele lugar tão desafiador, naquele lugar que parecia ser tão intimidador, mas que agora ele não estava entrando porque era uma vontade dele ou porque ele ouviu o palpite dos outros. Ele estava entrando porque estava debaixo do conselho da soberana vontade de Deus. E a soberana vontade de Deus era revelar em Jesus que filho de Deus não teme a morte nem o inferno. Que filho de Deus não evita a morte nem o inferno. Ele está disposto a encarar, inclusive a morte e o inferno, porque ele é a imagem perfeita de quem Deus é. E Deus é alguém que não pode ser vencido pela morte nem pelo inferno. Então ele encara a morte, ele entra no inferno, ele tira das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno e ressuscita para a glória de Deus, porque ele está debaixo do conselho da soberana vontade de Deus. E a soberana vontade de Deus é manifestar um homem à imagem de quem é a Trindade. A Trindade é poderosa, a Trindade é soberana, a Trindade é avante naquilo que é o propósito de Deus, sem temer aquilo que pode nos fazer o mal. Entenda, esse domingo é para que você se disponha, para que você se levante, para que você se encoraje, para que você se empodere de quem você é, e você é alguém formado a partir do conselho, da decisão, daquilo que a Trindade na sua harmonia perfeita decidiu desde a eternidade. Você é resultado de quem Deus é, você é imagem conforme a semelhança. Esse domingo de Ramos é para que você se empodere, não porque tem alguém concordando ou porque tem alguém discordando, mas porque você está debaixo daquilo que Deus está revelando, e Deus está revelando quem você é. Você é resultado, expressão, materialização, manifestação do conselho da soberana vontade de Deus. Qual é esse conselho, pastor? É aquele descrito desde o princípio: façamos nós conforme um homem, uma imagem, uma pessoa, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Você entende isso? Para além do que as pessoas estão dizendo a favor ou dizendo contra, você é a imagem conforme a semelhança. Então o que é que você é? Resultado daquilo que a eternidade decidiu em conselho. O Pai, o Filho e o Espírito se reuniram num conselho eterno, num conselho da glória, e decidiram que você não seria um erro genético, que você não seria um descuido dos seus pais, que você não seria o fruto de uma consciência religiosa, que você não seria inseminação artificial porque alguém decidiu ter você como filho, ter você como filha. Você não seria um tratamento para engravidar. Você não seria fruto da criação adotiva dos seus avós que adotaram você quando seus pais rejeitaram, ou talvez de uma família adotiva que nem era sua família biológica quando seus pais biológicos o rejeitaram. Você não é fruto de nada disso, você não é fruto do acaso, você não é fruto da formação social e política do tempo que a gente vive hoje. Você é fruto do eterno conselho, do soberano conselho de Deus. Isso precisa me empoderar. Isso precisa revelar quem você é, a ponto de você encarar as multidões não se iludindo pelo aquilo que elas dizem ou por aquilo que elas fazem, pelas pessoas que tentam falar alguma coisa a seu respeito, porque o que elas falam não é conselho soberano, aquilo que elas falam é palpite temporário, pela realidade que elas te veem. Assim como você não se convence de quem fala a seu favor, você não se ilude com quem está falando contra. Você não se convence de quem está falando contra, porque não é aquilo que as pessoas falam, e ainda que elas tentem falar como quem aconselha, não é conselho,
Não existe conselho na temporalidade, só existe conselho de eternidade. Então o que elas falam no máximo é palpite, porque só pode dirigir, só pode de fato aconselhar quem vê de longe, quem vê de cima, quem vê a partir do eterno, e só Deus vê a partir do eterno. Então, para além daquilo que as pessoas dizem, eu fico com a voz de Deus, eu fico com a palavra de Deus e me empodero da sua palavra a tal ponto que eu encaro tanto quem está a favor quanto quem está contra, debaixo do mesmo espírito, de um espírito discernido que eu estou vivendo para cumprir. Eu estou vivendo para cumprir. Por isso, Jesus fazia questão de tudo aquilo que ele ia fazer. Tudo aquilo que ele ia fazer tem a ver com o cumprimento da vontade de Deus estabelecida desde as profecias. Porque ele estava debaixo do conselho da soberana vontade de Deus. Sabe por que às vezes a gente não consegue encarar algumas coisas? Porque a gente acha que é fruto. A gente acha que é fruto de um descuido dos nossos pais que engravidaram. E porque eles engravidaram e tiveram que lidar com o BO, agora a gente está aí tendo que lidar com a vida. A gente pensa que muitas vezes nós somos frutos de um planejamento paterno, que não como aqueles que se descuidaram, mas como aqueles que planejaram. Então agora a gente tem que viver a vida nas expectativas daquilo que a gente foi planejado, humanamente falando. Ou então a gente pensa que nós somos frutos de uma formação social, política, de uma formação social tradicional, porque nascemos naquela casa, naquela família, daquele jeito. Quando na verdade nós deveríamos nos empoderar, porque nós somos frutos do conselho soberano da vontade de Deus. Empoderado por essa verdade daquilo que Deus decidiu nos fazer para ser, nos materializar, nós deveríamos tomar posse da ideia, da revelação, de que não é o que alguém diz, de que não é o que alguém deixa de dizer a nosso respeito, mas é aquilo que nós somos criados para ser, que de fato interessa, que de fato vai nos dar condição de enfrentar, que de fato vai nos dar condição de, para além das opiniões, seguirmos manifestando aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Jesus vivia para cumprir. Jesus vivia para contextualizar a palavra de Deus. E não para competir com aqueles que imaginavam que a palavra não era assim ou não era assada a seu respeito. E aí ele entra em Jerusalém tendo gente contra e gente a favor. Tendo gente questionando e tendo gente afirmando. Porque já não é mais sobre o que as pessoas dizem. É sobre encarnar o conselho da eterna vontade, da soberana vontade de Deus. O conselho de ser a imagem conforme a semelhança. Mas ele vem de Nazaré, mas é a imagem conforme a semelhança. Mas está montado num jumentinho. Um rei deveria vir num cavalo alado, mas é a imagem conforme a semelhança. Mas ele vem manso. Nós esperávamos um líder bravo político que entrasse em Jerusalém para incitar o povo a ir contra Roma. Mas ainda assim, é alguém debaixo do conselho da soberana vontade de Deus. Percebe? Contrariando expectativas de alguns, impressionando a outros. Tomando para si adeptos, tomando para si algozes, fazendo sobre si algozes. Mas independente do partido que as pessoas tomam, do lado para qual as pessoas vão, de se estão contra ou estão a favor, debaixo do conselho da soberana vontade de Deus. Vivendo para cumprir, vivendo para contextualizar a palavra, porque tem ela revelada, tem ela como direção, e não como indecisão, e não como dúvida, e não como questão no seu interior. O que você está fazendo? Está fazendo para cumprir? Amanhã, quando você entrar naquela empresa, você vai entrar mais uma vez para ser um colaborador ou para ser um cooperador de Deus? Porque talvez você não entendeu ainda que o fato de você estar lá pode parecer uma coisa pequena, como pegar um jumento e uma jumentinha, ou uma jumentinha e um jumentinho, que foi o que Jesus pediu, para cumprir. Parece uma coisa pequena, mas é para cumprir. Então você está lá só como colaborador ou você está lá como cooperador? Então o que você tem que resolver
amanhã? Você vai resolver apenas como alguém que tem o que fazer? Ou você vai resolver como alguém que tem o que contextualizar, o que manifestar? Parecia um detalhe. Jesus chamou os 2 discípulos e dizia, vai lá, pegue a jumenta e o jumentinho. Parecia um detalhe. Mas aquilo não era para colaborar. Aquilo era para cooperar. Aquilo não era Jesus como um colaborador de Deus. Como quem está fazendo o que não sabe para que significa aquilo. Como quem está fazendo só como quem está debaixo de ordem. Não, ele estava muito bem discernido de quem ele era. Ele era fruto do conselho da eterna vontade de Deus. Da soberana vontade de Deus. E agora ele está fazendo tudo para contextualizar. Para cooperar. Cooperar nesse sentido, no sentido de quem está com. No sentido de quem está com. Não é no sentido só de quem está servindo alguma coisa que não sabe, como um servo que não sabe o que o seu senhor faz, mas como um filho que conhece o pai. E é partícipe, e é participante da herança. Então ele está com Deus nessa história. Ele está com o pai nessa história, cooperando. É o pai manifestando e o filho realizando. É o pai revelando e o filho materializando. Ele está com. Você está com. O que você está vivendo para cumprir. Naquela empresa, para além de colaborador, você é um cooperador. Para além de ser alguém que executa um serviço, que labora, colaborador. Alguém que só está vendo o trabalho. Você está entendendo a cooperação. Com quem você está operando naquele lugar. Porque se você só estiver servindo, laborando, você é um colaborador. Você só está lá para laborar, para servir. E o teu trabalho um escravo podia fazer. Porque é só serviço. Mas se você entender que você é um cooperador, então não é só uma questão de serviço bem feito, é uma questão de operação espiritual. E aí você discerne que você não está lá porque você está, e que parece ser só um detalhe, mas não é. É a revelação da palavra de Deus através de você, é o cumprimento de tudo aquilo que Deus está disposto a fazer naquele ambiente onde Ele te colocou, porque Ele não te colocou lá em vão, e ainda que pareça um detalhe, na verdade é uma contextualização, é um cumprimento da palavra de Deus a seu respeito. Então aquela jumenta, aquele jumentinho não era um detalhe, era um cumprimento, era a contextualização da palavra de Deus, era a cooperação de Jesus, era a operação de Jesus com o Pai, para fazer cumprir toda a palavra que havia sido dito antes de Jesus pela boca dos profetas. E aí a gente entende essa expressão que está no versículo 3, o Senhor precisa dele. No caso de Jesus, para os discípulos, era da jumenta e do jumentinho. O Senhor precisa dele. No nosso caso, é aquilo que parece ser um detalhe, que parece que não vai influenciar em nada, que talvez até agora a gente já estava vendo como uma colaboração que nós pudéssemos estar dando a alguém ou alguma coisa, mas que o Espírito Santo quer expandir a nossa mentalidade para nos ensinar que aquele detalhe, que a gente pensa que é só um detalhe na nossa vida, que é só uma coisa que a gente tem que fazer, na verdade não é um ter que fazer como quem colabora, mas é um ter que fazer como quem cumpre, como quem coopera, como quem está junto na operação daquilo que é espiritual. E esse detalhe faz toda a diferença. Então sim, o Senhor precisa dele. Então sim, o Senhor precisa do dia de amanhã que você vai se levantar para trabalhar de novo naquela empresa e parece que lá você não é ninguém, é só um detalhe da sua vida. Inclusive, se você pudesse, você já tinha colocado o pé fora de lá. Então você pensa que esse seu dom, que você não pode exercer talvez hoje dentro da congregação onde você está, por N fatores, porque tem gente contra, porque tem gente a favor, porque você se sente digno ou porque você não se sente digno. Mas de qualquer forma que seja, você não está podendo exercer o seu dom. Mas esse dom que você não está podendo exercer no púlpito da congregação onde você está, você pode exercer ela dentro do ambiente onde Deus te colocou, quer seja de trabalho, quer seja de relacionamento familiar, de relacionamento social. Mas como você está tão fechado na ideia de que Deus só pode te usar lá no púlpito da congregação onde você está, e como você não tem esse acesso lá, você não está entendendo que o Senhor precisa dele, desse seu dom. Lá no seu ambiente de trabalho, lá no meio da sua família, lá no meio dos seus colegas. Porque Deus não está limitado ao púlpito de uma igreja e o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Para que você seja um cooperador de Deus e não só um colaborador de Deus, o Senhor precisa dele. Dá para a gente entender isso no nosso espírito nessa manhã.
de que o domingo de Ramos não é para revelar quem está a favor e quem está contra. Não é para que eu me sinta inspirado por quem está me dando palpite. Ou por quem está me combatendo a partir daquilo que eu estou revelando. O domingo de Ramos é para que eu entenda e entre no conselho da soberana vontade de Deus. E debaixo do conselho da soberana vontade de Deus, eu me empodero de quem eu fui chamado para ser, a imagem conforme a semelhança, porque foi isso que Deus em conselho decidiu. De que independente de quem estivesse contra ou de quem estivesse a favor, do que me ajudasse ou do que me atrapalhasse, eu fui levantado, nos detalhes inclusive, para cooperar com o que Deus resolveu fazer desde a eternidade, me revelar conforme a sua imagem, de acordo com a semelhança. Em nome de Jesus. Que esse seja um domingo na sua vida, em que você decida viver para cumprir, viver para contextualizar a palavra de Deus, e que você não despreze os detalhes porque o Senhor precisa deles. Que você não olhe os detalhes como algo banal, como algo trivial, mas que você veja, inclusive nos detalhes daquilo que você está vivendo, uma entrega para que Deus use isso, significando, contextualizando toda a palavra que Ele disse a seu respeito, para fazer por meio de você cumprir a decisão do conselho, de fazer você ser revelado como a imagem, conforme a semelhança de quem Deus é. Que você viva para cumprir. Que você não se impressione com quem está te apoiando. E nem se decepcione com quem está te rejeitando, com quem está te apunhalando, com quem está te acusando. Que tudo isso não soe para você como um detalhe irrelevante, mas que tudo isso seja discernido na sua mentalidade como cumprimento, como algo do qual o Senhor está usando, igual Jesus usou da jumenta e do jumentinho, para contextualizar toda a palavra de Deus dita a seu respeito. E que debaixo dessa autoridade de quem sabe que está vivendo a palavra de Deus, você enfrente o que você tiver que enfrentar, por mais cansativo que possa te parecer, por mais difícil que possa ser. Enfrentando, sabendo quem você é. Você é expressão, materialização visível do conselho da soberana vontade de Deus. E que agora, ao viver como Jesus e não transferir a responsabilidade para Jesus, então ao viver como Jesus, você vai revelar o que Jesus revelou, Cristo. A ponto de você e Ele serem um. E tudo aquilo que é manifestação do conselho da soberana vontade vai ser materializado através de você. Porque no fim das contas, você não é só um colaborador de Jesus. Você é um cooperador do Pai. E assim como Jesus revelou Cristo, você também vai revelar. Entre na tua Jerusalém, com apoio ou sem apoio. Entre na tua Jerusalém, com reconhecimento ou sem reconhecimento, com prós e contras. Mas entre para cumprir tudo o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Que no dia em que você tiver que ser recolhido dessa realidade terrena, que nesse dia você possa sair do mundo, da terra, sabendo que você viveu para cumprir. Sabendo que você viveu para cumprir. E não sabendo que você viveu para competir com a opinião dos outros. Para se comparar com quem talvez está entrando em outros lugares que Deus não direcionou você para entrar. Então, por isso, Ele é diferente, você não é igual. Não se compare. Viva para cumprir, não para competir. Viva para cumprir, não para se comparar. Viva para cumprir. Viva para cooperar, não para colaborar. Deus não está disposto a ver mais alguém trabalhando
como um servo que não sabe o que seu senhor faz. Eu já não o chamo mais de servos, mas de amigos, porque vocês agora conhecem o conselho da soberana vontade de Deus. Então não é mais colaborar como quem a partir do serviço, da laboração, do labor, está com Deus. Porque agora já não é mais uma relação de servir a Deus, agora é uma relação de estar com o Pai. Então é cooperar, é operar com o Pai. E não laborar com Deus. Para que você não viva pensando que você é servo de alguma coisa que tem a ver com simplesmente você obedecer. E não tem a ver com você realizar. E não tem a ver com você cumprir. Não é só sobre você obedecer aquilo que Deus chamou você para fazer. É sobre você entender que a partir daquilo que Deus está convidando você para fazer, você está revelando quem você é. Você é fruto do conselho da eterna vontade de Deus. Você é a revelação de quem Deus é. Então não é mais só alguém que faz como quem faz sem entender o porquê está fazendo. É alguém que faz como quem sabe que está cumprindo toda a palavra a seu respeito. É alguém que faz debaixo da contextualização. Não debaixo da angústia, da dúvida, da contestação. Que nesse domingo de Ramos você entre na tua Jerusalém sabendo o que você foi chamado para fazer. Sabendo o que você foi chamado para fazer. Não só como quem realiza um trabalho, mas como quem opera na certeza de que, enquanto você está avançando, aquilo de Deus que foi dito a seu respeito está se cumprindo. Em nome de Jesus. Você está vivendo para cumprir toda a palavra de Deus. Em você está sendo contextualizado o amor de Deus. Por isso que não é um erro você ter nascido onde você nasceu, ter crescido na congregação que você cresceu, e talvez até ter sido rejeitado pelas pessoas que você foi. Porque hoje em você está cumprida a vontade de Deus. Então a vontade de Deus era me rejeitar? Então a vontade de Deus era que eu sofresse as dificuldades de ter nascido numa família tradicional, numa congregação extremamente tradicional, que causou traumas na minha sexualidade, por exemplo? Não. Não. Mas apesar de tudo isso, você sabe o que é amor incondicional. Porque apesar de ter crescido numa casa onde ser homossexual era pecado, numa congregação onde ser homossexual era pecado, apesar de ter vivido a rejeição da sua sexualidade, no fim das contas, tudo isso não mudou a sua convicção de que Deus te ama e de que Deus tem uma direção para você. E hoje, quando alguém olha para você, e quando você olha para si mesmo, você sabe que você não é uma dúvida, você não é uma contestação do amor de Deus. Porque se apesar de toda a rejeição, de toda a humilhação, de toda a exclusão, você ainda está de pé e ainda está buscando a Deus, é porque você é a própria materialização e expressão de que Deus não faz exceção de pessoas, de que Deus ama incondicionalmente. Você não está vivendo apenas para sofrer, você não está vivendo apenas para laborar como um servo debaixo da escravidão. Você está vivendo como alguém que está cooperando com o que Deus está fazendo. Você é uma expressão visível do amor incondicional de Deus. Você é uma tradução material do amor incondicional de Deus. Você é fruto do conselho, da soberana vontade de Deus. Então pare de olhar para você como quem é vítima, como quem está laborando apenas, para como servo tentar ter um valor. Você não é um servo, você é um filho. Você está cooperando com o que o Pai está revelando. É uma cooperação, não é um serviço. É uma operação com, não é um serviço com. Não é como um servo que serve com a sua força, com o seu esmero, com a sua capacidade, não. É uma operação. Como quem é, e por isso, e por ser, está operando. Está operando com o Pai. Para que fique revelada a filiação. Para que fique inexcusável, que independente da exclusão, que independente da humilhação, que independente da teologia que usaram de terror para cima de você, você é filho de Deus. Porque com o Pai você é. Você opera com o Pai, para revelar que você é filho. Era isso que Jesus estava fazendo. Operando com o Pai para revelar que ele era filho. Que em nome de Jesus essa palavra te inspire, te ilumine.
Abra os olhos do seu entendimento para que você saia de lugares onde você pensa que é o seu labor, é o seu esforço, é o seu sofrimento. E para que você entre no lugar do cumprimento. Para que não reste dúvidas que aquilo que você enfrentou não foi só para você sofrer. Aliás, não foi para você sofrer. Foi para você ser a materialização clara e perfeita de que Deus te escolheu. E que nenhum sofrimento, nenhuma angústia, nenhuma aflição, nenhum pró, nenhum contra vai poder impedir você de contextualizar, de cumprir. Então você entra em Jerusalém não porque tem alguém a seu favor ou porque tem alguém contra, mas porque você está operando com, você está cooperando com aquilo que Deus decidiu revelar. Deus decidiu revelar o conselho da sua soberana vontade. Você é a imagem conforme a semelhança. Você pode revelar o Cristo. Então entre nas tuas Jerusaléns, sabendo quem você é, disposto a cooperar, não a competir com ninguém, não a se comparar com ninguém, mas a cooperar com aquilo que Deus está fazendo. E Deus está revelando você como a escolha dele. A imagem conforme a semelhança de quem ele é. Se aproprie disso, se apodere disso. E para além do que falam a favor ou contra, vá em direção ao seu propósito. Mantenha-se firme, olhe para o alvo, esqueça as coisas que para trás ficaram. Passe por cima de qualquer honra, passe por cima de qualquer julgamento. Não como quem está prepotente, mas como quem não está influenciado por nada a não ser o conselho da soberana vontade de Deus. Mas como quem está orientado pela palavra da profecia e não pelas opiniões, quer sejam contra, quer sejam a favor. Para que nada te destrua, para que nada te desfaça, para que nada te distraia, até que você cumpra todo o propósito, até que você viva para manifestar tudo aquilo que é o objetivo de Deus na tua história, no teu tempo, nesse início, nessa fase em que você está entrando em Jerusalém. Porque foi isso que Jesus fez. Ainda que tivesse gente honrando, ainda que tivesse gente criticando, ele passou por cima de tudo isso, sem perder o foco. E o seu foco era chegar na cruz. Era cumprir o propósito de Deus naquela fase para a sua vida. Se levante nesse domingo. É o primeiro dia da semana. E amanhã, quando você tiver que chegar naquele trabalho, não chegue como quem está chegando em um lugar onde você contesta. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que isso não termina logo? Não. Mas entre naquele lugar contextualizando a palavra de Deus a teu respeito, sabendo que você está lá para cumprir, independente das críticas, independente dos elogios. Você está lá para cumprir o conselho da eterna vontade de Deus, da soberana vontade de Deus. Então você está lá para ser conhecido como alguém que é imagem conforme a semelhança. Mais do que laborar, você está lá para cooperar. Mais do que um colaborador, você está lá para ser um cooperador. Então se apodere da palavra de Deus a seu respeito e passe por cima de tudo aquilo que pode estar tentando ludibriar você e impedir você de enxergar o alvo de Deus para a tua vida naquele ambiente. E aí a segunda-feira não vai ser pesada para você, porque ela não vai ser uma segunda-feira para colaborar, ela vai ser uma segunda-feira para cumprir, para operar debaixo da realidade espiritual que você foi chamado para manifestar. Em nome de Jesus, fica com essa palavra. E entre em qualquer Jerusalém, para além dos prós e dos contras. Entre em todo e qualquer Jerusalém, consciente de que você está indo lá para cumprir um propósito, cooperar, operando com. Amém? Em nome de Jesus. Entre para aquele negócio que precisa ser firmado, sabendo que você está indo lá para operar, cooperar, operar com. E naquilo que você vai resolver, e naquilo que você vai ter que encarar, e naquilo que você vai ter que viver, você vai viver dando testemunho de quem você é, a imagem conforme a semelhança. E nada vai poder te resistir. E os mínimos detalhes serão para cumprir a palavra de Deus na tua vida. E quando a palavra de Deus é cumprida na nossa vida, não só a gente vive a glória de Deus, como a gente desfruta de toda a promessa que Deus fez para nós. Jesus cumpriu a palavra de Deus ao ir para a cruz, mas Jesus viveu a promessa de Deus, a ressurreição ao terceiro dia. Pode ser difícil cumprir, mas vai ser testemunho seu desfrutar. Cumprir é um processo que envolve empenho para que você opere com. Mas desfrutar é um processo que Deus, na sua glória, na sua grandeza, na sua majestade, te coroa com a realização de todas as promessas que Ele te fez. Fostes fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Viva para cumprir, porque Deus vai te fazer viver para desfrutar cada uma das promessas que Ele fez para você. Em cumprir a palavra,
a realização da promessa. Viva para cumprir. E Deus vai te levar a desfrutar toda a promessa que Ele te fez. Pai, nós oramos nessa manhã, te agradecendo pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Nós sabemos, Senhor, que em vivendo para cumprir, nós vamos também viver para desfrutar. Porque a morte, o inferno, os processos que tentam nos distrair a ponto de não nos fazer viver para cumprir, não tem poder, Deus, de roubar de nós a certeza de que a Tua promessa está de pé e que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Senhor, nessa manhã, destrava a nossa mente, desbloqueia os nossos pensamentos e nos leva a esse lugar de discernimento, onde a gente não se veja apenas como alguém que está laborando, um servo que não sabe o que o seu Senhor faz, mas como alguém, Senhor, que está cooperando, um filho que está operando com o Pai, para discernir todas as coisas, Senhor. Não viver contestando, mas viver contextualizando, viver cumprindo a Tua palavra, entendendo, Senhor, aquilo que o dono da jumentinha, do jumento entendeu, entendendo o que o Senhor precisa, que não é um detalhe, mas o Senhor precisa disso para fazer cumprir, e em fazendo cumprir nós vamos viver toda a promessa que nos foi feita. Liberta a nossa mente, Senhor, liberta o nosso entendimento e nos faz entrar na nossa Jerusalém para além das honras ou das desonras, para além da concordância ou da discordância, nos faz entrar nas nossas Jerusalém, Senhor, olhando o alvo, vivendo para cumprir, discernindo o propósito e vivendo, Senhor, de fato a materialização de toda a Tua vontade, sendo de fato, Senhor, a imagem conforme a semelhança de quem o Senhor é, a ponto de nós não nos intimidarmos com a morte, não nos intimidar, Senhor, com as palavras contrárias, com a falta de apoio, a ponto, Senhor, de tudo, exatamente tudo, cooperar para o nosso bem, para a glória de Deus, no nome de Jesus, nos impulsiona, nos encoraja. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que debaixo dessa palavra você tenha a decisão de começar a sua semana diferente, de começar a sua semana discernido. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até amanhã, 7h30 da manhã. Fica na paz.